Na semana passada, estudamos sobre a região correspondente ao Egito Antigo e caracterizamos aquela sociedade. Você se lembra? Se não lembrar, volta lá no vídeo e dá uma revisada. Hoje, continuaremos nesse tema, pensando aspectos da política, da economia, da religião, da cultura e as suas influências. Vamos nessa? O faraó acumulava os poderes político e religioso no Antigo Egito. Talvez você se lembre, mas na aula anterior eu comentei com vocês que o Egito até formava uma teocracia em função dessa situação em que o faraó era considerado um deus vivo na terra. A posição do faraó era central nessa sociedade. Tudo girava ao seu redor. A arte, a cultura, a religião, a economia, a guerra, enfim. Esse caráter divino do faraó era perpetuado pelo casamento. Apesar de ser permitida a poligamia entre os egípcios, ou seja, um homem egípcio poderia ter mais de uma esposa, o faraó normalmente casava-se oficialmente com uma de suas irmãs. Essa estratégia de se casar com seus parentes, com as suas irmãs, era principalmente para tentar manter uma certa pureza dentro da família faraônica. A organização política não podia ser controlada diretamente pelo faraó, dada a extensão do território. Você deve se lembrar que no encontro anterior eu comentei com vocês que a parte do Egito do Nilo, que está dentro do território egípcio, ela tem mais de 1.000 quilômetros de extensão. Então é um território muito comprido. O faraó tinha de fato muitas dificuldades para conseguir gerenciar isso tudo. Então ele era obrigado a delegar funções. Vá lá na página 48 do seu livro para que a gente analise junto a imagem do papiro. Estamos aqui na página 48, e vamos fazer agora uma análise junto deste papiro aqui. Quais aspectos da cultura e dos costumes do Antigo Egito estão sendo representados aqui? Relembre o que você estudou no início do ano. Os papiros podem servir como uma fonte histórica? Observem que neste papiro aqui, nós temos uma representação de um aspecto religioso dos egípcios. Nós temos aqui o faraó, no lado esquerdo da imagem, entregando oferendas aos deuses, que são ali aquelas outras três imagens representadas. O ato de entregar oferendas é uma prática religiosa muito antiga e que existe até hoje em muitas religiões. Trata-se de uma forma de você estabelecer uma espécie de um acordo com os deuses, de que você está dando a eles algo e espera outra coisa em troca. Aqui é muito provável que o faraó egípcio está dando alimentos a esses deuses para deixá-los felizes, mas também porque ele espera que esses deuses contribuam para que as futuras safras também sejam boas. Tá? Então percebam, conforme falamos, este papiro aqui, ele é sim uma fonte histórica, porque ele me revela aspectos da cultura e das crenças que existiam no Egito Antigo. Ok? No que diz respeito à economia, os egípcios eram basicamente agrícolas, porém desenvolviam outras atividades como o comércio e a manufatura. A ausência de um sistema monetário não deve ser considerado um entrave para a economia egípcia, que era feita com base em trocas naturais, ou seja, um produto por outro produto. É claro, meus queridos, que quando você tem uma sociedade que utiliza moeda, isso é uma forma de você dinamizar as relações econômicas, tá? Pense que você tem um produto A e precisa de um produto B. Para que você consiga esse produto B, você precisa que o dono desse produto B tenha interesse no seu produto A. Então é para isso que a gente cria a moeda, para tornar esta relação mais dinâmica, mais ágil, mais fluida e direta. Mas no Egito, mesmo não tendo moeda, isso não era um impedimento. Por quê? Porque no Egito, conforme nós vimos aqui na videoaula anterior, era uma região de muita prosperidade. As cheias do Nilo, conforme conversamos, elas eram regulares e previsíveis. E isso fazia com que a produção agrícola no Egito sempre fosse uma produção de boas proporções. E a religião? O que você sabe sobre ela? Como está em seu material, a religiosidade egípcia ajudava a organizar a sociedade. O faraó, como um deus, era venerado e respeitado por todos. Contudo, a religião teve um papel muito mais amplo para a cultura do Antigo Egito, perpassando todas as esferas da vida cotidiana. Aliás, não só da vida, como também
da morte. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, portanto. E esses deuses apresentavam características que poderiam ser antropomórficas, ou seja, deuses representados, né, com uma aparência semelhante à aparência humana, como o faraó, por exemplo, né? Ou poderiam ser também deuses antropozoomórficos, que eram deuses que tinham partes humanas, mas também partes animais. Entre os povos da antiguidade, os egípcios destacam-se pela crença na vida após a morte. Talvez você se recorde das aulas sobre Mesopotâmia que você teve ainda na escola, que isso é uma forma de diferenciação entre mesopotâmicos e egípcios, já que os mesopotâmicos não nutriam muita expectativa de uma vida após a morte. Agora, para os egípcios, sim, eles de fato acreditavam, tá? E é por isso que eles criaram o ritual de mumificação dos corpos. Porque dentro da crença egípcia, eles achavam que sim, existiria uma outra vida, todavia, para que eu pudesse desfrutar dessa outra vida, eu precisaria manter o meu corpo intacto, pois eu ainda utilizaria esse mesmo corpo para estar na outra vida. Então é daí que desenvolve, né, todo esse processo de mumificação. Notem que há também uma análise social que a gente pode fazer disso tudo, que é o fato de que processos de mumificação tinham um determinado valor, e esse valor muitas vezes era alto, né? Existiam diferentes tipos de mumificação. Ou seja, as pessoas que eram mais pobres, muitas vezes não tinham condições de passar por processos de mumificação, e isso era um verdadeiro desalento, não só para aquele indivíduo, mas para toda a sua família, porque isso representava simplesmente que aquele indivíduo, ao ter o seu corpo, não é, putrefado, por uma questão aí natural, né, de quando a pessoa morre, né, o cadáver ele passa por esse processo natural, isso representava também o fim da possibilidade de se viver essa outra vida. Para a gente aprofundar mais sobre isso, eu vou te lançar um desafio. Explore a proposta feita na seção pesquisa e busque mais informações sobre este processo de mumificação. Só para você estar na mesma página que eu, essa seção pesquisa está na 49, ok? Façam isso, vai ser muito enriquecedor. E aí pense numa seguinte problemática. Como os conhecimentos de química poderão te ajudar nessa tarefa de pesquisa? Vamos lá estudar química também, ok? O que podemos falar sobre a cultura e as influências egípcias? Ora, muita coisa. Tá? Há muito o que se falar. É legal explorar também os recursos digitais que o seu material oferece, pois assim conseguimos aprender de forma interativa. Você curte cultura digital? Eu gosto. E você é de uma geração mais jovem que eu. Imagino que você goste mais ainda do que eu. Então escolha pelo menos um objeto digital e explore. Vá lá no Positivo On, faça o seu login e acesse. São objetos de muita riqueza, muita interatividade, ok? Lança esse desafio também para vocês. Voltando ao conteúdo, é importante compreender que a prática de embalsamamento ou mumificação levou os egípcios a ampliar seus conhecimentos sobre o corpo humano, promovendo, assim, o desenvolvimento de uma medicina extremamente rica. Esse processo de mumificação, meus queridos, ele envolvia, muitas vezes, você retirar os órgãos internos do indivíduo que eram considerados aí os responsáveis pela putrefação. Ao ter que abrir corpos, não é, e olhar um pouco como que as coisas se organizavam no interior do corpo humano, isso obviamente trouxe um conhecimento aí sobre o funcionamento desse corpo que interferiu, não é, no avanço aí dos conhecimentos sobre a área médica. O cuidado com o corpo não se resumia também só aos mortos. Para os vivos, né, a higiene pessoal era muito importante. São conhecidas 3 formas de se escrever: a hieroglífica, a hierática e a demótica. Você sabe qual a diferença entre elas? A resposta está no seu livro na página 50, no último parágrafo. Eu vou ler com você, tá? Vá lá na página 50 do seu livro, último parágrafo. Olha o que ele nos diz lá. Uma das manifestações culturais que caracterizam a civilização egípcia foi a invenção de um sistema pictográfico, em que desenhos figurativos estilizados funcionavam como os símbolos da língua escrita. São conhecidos 3 formas de se escrever: a hieroglífica,
composta de hieróglifos utilizados em documentos oficiais e religiosos, a hierática, empregada basicamente para fins religiosos, e a demótica, de uso generalizado por parte de sua simplicidade. Ela é mais popular porque ela é fonética. Pessoal, para a gente poder aí dar um encaminhamento para a nossa aula, vamos fazer juntos uma questão. Por favor, abram o livro de vocês, o livro didático, na página 51, tá? Lá na página 51, nós vamos ter o exercício 4. Se você está com dificuldade, pause o vídeo, eu te espero e a gente prossegue na sequência. A questão que eu escolhi é uma questão do Enem, tá? Por quê? Porque é super importante que você entenda como que o Enem, que é a principal prova que nós temos no Brasil atualmente, cobra este conteúdo do Egito Antigo que nós vimos nesta videoaula e na videoaula anterior, tá? Então todos se localizaram? Questão 4, página 51. Por favor, acompanhe a minha leitura aqui do suporte da questão, tá? Ao visitar o Egito de seu tempo, o historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias. Por que ele se retrai e a sua correnteza baixa assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro até um novo verão? Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare de subir de forma habitual. Além disso, os ventos do noroeste produzem esse efeito. Os outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos, de menor corrente. Então tá lá, né, um trecho do Heródoto. Lembrando, né, o Heródoto, vocês estudaram sobre ele no capítulo 1. Ele é considerado aí o pai da história, porque ele foi o primeiro cara que resolve, não é, fazer uma análise, uma investigação um pouco mais apurada e buscar registrar, não é, essas notas de investigação na forma de uma narrativa que se diferenciasse das explicações mitológicas. Acho que essa é a grande questão do Heródoto, né, juntamente com os filósofos pré-socráticos, a ideia de você criar, então, uma nova forma de explicar o mundo, mais pautado na observação, no empirismo, na racionalidade, e não propriamente só nas explicações fantásticas, né, da mitologia. Então vamos lá, voltando para a nossa questão. Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para o fenômeno do rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. Eu quero que você leia primeiro sozinho, pause o vídeo e tente responder, que na sequência eu vou fazer contigo. Pausa lá e responda. Alternativa ou afirmativa de número 1. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. Isto é verdadeiro, não é? Para alguns gregos, o Heródoto traz para nós que, de fato, para alguns gregos, né, eles dão essa explicação para o movimento do Nilo. Não quer dizer que seja a verdade. Veja como você tem que ler com calma e com cuidado, né? O que está sendo colocado, afirmado ali para você. Para alguns gregos, tá? Então, de fato, essa afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. Vejam, o próprio Heródoto está criticando essa explicação. Ele diz, olha, se isso fosse verdade, né, a gente veria o mesmo movimento em rios menores, porém isso não acontece nesses rios menores. Então, para mim, Heródoto, essa explicação dos ventos noroeste, ela é furada. Certo, galera? Então, é falsa número 2, tá?
Vamos para a terceira afirmação. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que o fenômeno igual ocorria com rios de menor porte que seguiam na mesma direção dos ventos. Vejam, isso também contradiz o Heródoto. Ele diz, olha, se isso acontecesse, isso aconteceria em rios menores. Né? Então o Heródoto não observa esse fenômeno nem em rios menores. Isso faz com que ele então passe, não é, a criticar essa explicação. Então a 3 também é falsa. Você deve assinalar então a letra A. Tá? É correto apenas o que se afirma em afirmativa 1. Bom, com isso eu me despeço de vocês por essa semana, mas na semana que vem nós estamos juntos. Um abraço e até lá!